Ele deveria ser o homem que lideraria a Ferrari de volta à glória, o responsável por convencer Lewis Hamilton a vestir vermelho, o chefe de equipe que recebeu dois dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1 e uma missão clara: vencer. Mas neste momento, o sonho de Fred Vasseur está perigosamente perto de se tornar um pesadelo. A campanha da Ferrari em 2025 foi de promissora a lamentável em apenas algumas semanas, e o que está acontecendo nos bastidores começa a levantar sérias dúvidas, não apenas sobre o desempenho da equipe, mas sobre todo o futuro de Vasseur com a escuderia. E não são apenas os fãs ou especialistas que estão questionando se a Ferrari está em crise. São os próprios pilotos. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, dois competidores de elite no auge de suas carreiras, estão perplexos e se perguntando como uma temporada que prometia disputar títulos os deixou brigando com equipes de meio de pelotão como a Williams e a Aston Martin. Quando pilotos desse nível ficam sem palavras diante das decisões vindas do muro dos boxes, fica claro que o problema não está apenas no carro. O problema é a liderança. Os resultados têm sido desastrosos. A estratégia está confusa. A comunicação é lenta, reativa e, por vezes, completamente ausente. Todo fim de semana de corrida parece seguir o mesmo roteiro. Grandes expectativas na sexta-feira, uma pequena esperança no sábado e uma amarga decepção no domingo. E em meio a tudo isso, Vasseur continua no centro, defendendo uma equipe que está visivelmente desmoronando. O que está acontecendo dentro da Ferrari? Por que a execução das corridas é tão ruim? Como dois pilotos de nível mundial podem estar tão frustrados tão cedo na temporada? E o mais importante, será que o emprego de Fred Vasseur já está em sério risco? Hoje, vamos mergulhar fundo no atual estado de caos em Maranello e entender por que até mesmo Hamilton e Leclerc estão completamente atônitos. Então, se você quer entender tudo o que está acontecendo por trás das portas fechadas da Ferrari, não perca nenhum segundo deste vídeo. Aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações diárias sobre a Fórmula 1. Porque o que estamos prestes a revelar pode mudar tudo o que você pensava saber sobre a temporada da Ferrari em 2025. Quando a temporada de 2025 começou, a Ferrari era considerada uma das grandes favoritas ao título, e com razão. A chegada de Lewis Hamilton foi vista como um ponto de virada geracional. Charles Leclerc já era uma estrela consolidada, e Vasseur havia recebido 2 temporadas completas para moldar a equipe à sua maneira. Era para ser o ápice de meses de reestruturação, nova metodologia e direção unificada. Mas, em vez disso, após apenas 6 corridas, a Ferrari se encontra não na briga pelo título, nem sequer disputando pódios com frequência, mas na 4ª posição no campeonato, atrás de McLaren e Red Bull, e agora correndo o risco de ser ultrapassada pela Mercedes. Vamos começar com o problema mais óbvio: o carro. O modelo de 2025 é, francamente, uma decepção. Aerodinamicamente, falta eficiência. Ele é imprevisível em curvas de alta velocidade, inconsistente na tração em baixa velocidade e extremamente sensível às condições da pista. Sua janela de funcionamento é estreita, e ambos os pilotos têm dificuldade em encontrar confiança tanto nas classificações quanto no ritmo de corrida. O que era para ser um avanço em relação ao modelo anterior acabou estagnando em muitos aspectos. O carro ainda é vulnerável ao vento, ainda sofre com superaquecimento dos pneus traseiros e continua apresentando falta de estabilidade na traseira, um problema que limita especialmente o estilo de pilotagem de Hamilton. O problema maior, aquele que faz até os torcedores mais fiéis balançarem a cabeça, é a execução da equipe. A estratégia tem sido consistentemente fraca, muitas vezes passiva e sem clareza. Em corridas como a da Austrália e a de Miami, ambos os pilotos ficaram questionando chamadas que vieram tarde demais, ou simplesmente não vieram. O muro da Ferrari parece hesitante, a comunicação é lenta, as decisões não têm convicção.
E quando você tem dois pilotos de nível mundial pedindo orientações no rádio e recebendo apenas silêncio ou indecisão, isso revela uma fraqueza estrutural mais profunda. O próprio Hamilton teve que pedir ordens de equipe. Ele ficou preso atrás com pneus mais novos, esperando uma ação do muro. Mas o momento passou. Leclerc, por sua vez, tem questionado abertamente a abordagem da equipe nas sessões de classificação e deixou claro que está tirando o máximo do carro. Mas o carro não está tirando o máximo dele. Esse tipo de declaração, vinda de um piloto que sempre foi publicamente diplomático, é um sinal de alerta grave. Internamente, a liderança de Vasseur já está sendo questionada em silêncio. Embora ele tenha evitado polêmicas publicamente e ainda conte com o apoio da alta direção da Ferrari por enquanto, o clima em Maranello está mudando. Cresce a preocupação de que a cultura de cautela da equipe, justamente aquilo que Vasseur deveria eliminar, ainda está firmemente presente. Apesar de ter mais liberdade técnica e processos supostamente mais enxutos, a Ferrari ainda parece a mesma operação lenta e reativa de sempre. E é aí que mora o perigo. O mandato de Vasseur era modernizar a Ferrari, criar um ambiente em que pilotos, engenheiros e estrategistas pudessem trabalhar em sintonia. Mas os resultados mostram o contrário. Na verdade, muitos já começam a argumentar que a Ferrari regrediu. Sim, houve momentos de velocidade, mas de que adianta ritmo bruto se a corrida é jogada fora por má execução? Mais preocupante ainda é a falta de urgência visível. Após Miami, onde a Ferrari foi superada com folga por McLaren, Red Bull e até ameaçada pela Aston Martin, a resposta de Vasseur foi perigosamente calma. Ele falou em pequenas atualizações para Imola e Mônaco e em um reinício de desempenho por volta do Grande Prêmio da Espanha. Pequenas atualizações. Esperar até Barcelona para reagir? A realidade é que esperar não ganha campeonato. Essa resposta passiva agora colocou Vasseur em uma posição perigosa. Os pilotos estão ficando inquietos, os torcedores estão impacientes e as equipes rivais já estão se distanciando no desenvolvimento. Enquanto McLaren e Mercedes trouxeram atualizações agressivas que mudam corridas, a evolução técnica da Ferrari parece sem convicção. As atualizações prometidas para Imola já estão sendo ofuscadas pelo que as outras equipes estão fazendo. E se o pacote não entregar ganhos significativos, as consequências podem ser graves. Também é importante considerar o quanto está em jogo nesta temporada. A Ferrari tem Lewis Hamilton, um dos pilotos mais vitoriosos da história do esporte, sob um contrato de vários anos. Se ele perder a confiança na direção da equipe tão cedo, o moral dentro de Maranello pode desmoronar. Leclerc também estará atento. Seu compromisso de longo prazo se baseia em confiança. Confiança no carro, na equipe e na liderança. Se isso for quebrado, a Ferrari pode não apenas começar a perder corridas, mas também um de seus pilares principais. E não podemos esquecer o ambiente político dentro da Ferrari. A pressão não se acumula lentamente. Ela explode. Chefes de equipe não têm tempo ilimitado. São julgados por resultados. E quando os resultados desaparecem, o apoio também desaparece. Já aconteceu antes e pode acontecer novamente. Vasseur pode ter sido contratado para trazer estabilidade, mas se essa estabilidade se transformar em estagnação, a diretoria será forçada a agir. É aí que o perigo se torna real. A Ferrari não precisa de pequenas melhorias. Precisa de visão, de resposta, de uma correção de rumo que mostre liderança? Se Vasseur não for capaz de entregar isso, se não conseguir consertar o carro, afiar o foco da equipe e restaurar a confiança na garagem, seu tempo como chefe de equipe pode ser mais curto do que qualquer um imaginava. Hamilton e Leclerc não estão apenas chocados com os resultados. Estão chocados com a falta de direção, a falta de urgência, a falta de clareza. E é por isso, mais do que qualquer outra coisa, que a posição de Vasseur está agora sob ameaça. O que acontecer nas próximas 3 corridas será crucial. Imola, Mônaco e Barcelona não vão apenas moldar a temporada da Ferrari. Podem determinar se Fred Vasseur continuará no comando até a metade do ano.
As atualizações precisam funcionar. A execução precisa melhorar. Os erros precisam parar. Porque se não pararem, a liderança da Ferrari vai mudar. E mais uma vez, a escuderia se verá procurando um novo caminho e um novo líder para levá-la de volta ao topo. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Vasseur é o homem certo para o cargo? A Ferrari ainda pode dar a volta por cima sob sua liderança ou já é tarde demais? Curta o vídeo se você gostou da análise. Inscreva-se para mais conteúdos bombásticos de Fórmula 1 todos os dias e ative o sininho para não perder nada.